Começa o nosso programa aqui de uma forma tão alegre, né? Tão espontânea, tão legal, enfim. Mas vocês sabem que isso já é uma reincidência de ocorrência, né? Porque isso já aconteceu, inclusive, lá no Papagaio Falante, enfim, quando o Sérgio Malandro e também o Renato perguntaram, ela, eu não conheço, quero passar batido, enfim. Pois é, mas ontem a jornalista Sônia Abrão participou inclusive do programa De Frente com a Blogueirinha, que aliás eu adoro a blogueirinha, tá? Mas mais uma vez a Sônia repetiu essa postura, inclusive que ela teve, né? Que já demonstrou outras vezes, né? Afirmou não me conhecer. E aqui vai um recado direto para você, Sônia Abrão. Você pode até dizer que não me conhece, mas eu te conheço muito bem. Ao ponto que durante quase 8 anos convivi tão de perto com você e foi justamente por te conhecer tão bem e conhecer toda a sua conduta, né, que eu preferi pedir demissão. Poderia sim eu poderia escancarar tudo o que eu vivi nos bastidores. Mas porque eu não vou fazer isso por respeito, inclusive, ao seu público e à sua idade, porque a minha educação, ela não permite ser desrespeitoso, inclusive com os mais velhos, tá? E recentemente, quando você foi homenageada no quadro Sala dos Artistas, lá do programa Silvio Santos, eu estava lá entre os jurados. De coração limpo eu participei, fiz perguntas, elogiei a sua trajetória e coloquei você como uma das maiores jornalistas desse país e uma das melhores comunicadoras como você é, sim. Mas, no entanto, a sua hipocrisia açucarada, como você mesma diz, não permite reconhecer talentos que não estão sob a sua régua. Como, por exemplo, a Cariúcha ontem, que você fez questão, inclusive, de acabar no programa da blogueirinha. Você que se diz tanto lutar pelas mulheres, né, pelo respeito, que você é contra o racismo, deveria compreender, inclusive, que a Cariúcha é uma mulher preta, da periferia, com uma história que ela mesma já compartilhou, inclusive no passado que ela teve, sabe? O mesmo padrão de julgamento você aplicou contra Patrícia Poeta, Glória Pires. Ou você quer que eu relembre o episódio da Glória Pires? Se você quiser, a gente escancara tudo aqui, tá? Eu não cuspo, inclusive, no prato que eu comi não, Sônia Abrão, tá? Eu cuspo no prato de quem agiu com deslealdade comigo e com tantas outras pessoas que você insiste em menosprezar. Ou você já esqueceu dos processos milionários que ex-colegas moveram contra o seu programa por assédio moral, inclusive. E o que você insiste em fazer comigo é exatamente isso, assédio moral. E isso diz muito mais sobre você do que sobre mim, Sônia Abrão. Isso você pode ficar sossegada. Se eu quiser, eu posso sim revelar tudo, mas tudo, com todos os detalhes, datas, provas, os motivos reais da minha saída, inclusive do seu programa. E eu garanto que a partir daí você vai me conhecer muitíssimo bem e todos vão saber da verdade. Mas em respeito ao seu público, porque eu dou um boi para não entrar numa briga, mas eu também dou uma boiada para eu não sair dela. Isso você pode ter absolutamente certeza, tá? Você não se aguentou ao me ver no júri, inclusive, do Troféu Imprensa. A gente estava sobre a mesma estatura, né? E, ao que parece, não suporta assistir à ascensão de absolutamente ninguém. Sabe por quê? Porque toda essa imagem que você tenta sustentar de alecrim dourado, por exemplo, desmorona diante de todas as atitudes que você tem como essas, né? Mas não se preocupe, tá? Porque em respeito ao seu público, eu não farei uma delação premiada. Você pode ficar sossegada, tá? Mesmo assim, saiba de uma coisa, o seu público só está esperando eu aportar em algum lugar para me acompanhar diariamente. Isso você pode ter certeza. Sônia, eu só vou te mandar um recado, você me respeite, da mesma forma que eu venho te respeitando. Tá? A pior maldade é fingir bondade, a pior maldade é ser hipócrita.
Tá? Isso é insano. E com todo respeito, você nunca foi a melhor pessoa para medir caráter ou atitudes alheias. Pelo contrário, sei exatamente quem você é. E foi por isso que eu pedi demissão. E se é para ser assim, então que comecem os jogos. Eu só estou aqui pedindo respeito. Respeito porque não é a primeira vez que você age dessa forma. Eu nem falo de você, eu nem falo sobre o que aconteceu com Bruno Tálamo, com Cíntia Lima, com outro jornalista também que eu não vou citar o nome porque eu não falei com ele, mas eu tenho grandes amigos aí, inclusive também, que trabalham com você e mereciam inclusive ter um pouco mais de dignidade. Mas vamos parar essa conversa por aqui. Aproveito para mandar o meu recado à Glória Pires, o meu carinho também para Patrícia Poeta, Maísa Silva, para Cariúcha, Adriane Galisteu, Claudete Troiano, e que por coincidência são todas mulheres igual a você, né? Que tanto luta e levanta a bandeira do mexeu com uma, mexeu com todas, né? Olha, e que foram feridas inclusive pela sua falta de empatia. Inclusive eu, e empatia essa que você tanto pede, empatia essa que você tanto abomina quando as pessoas não têm, mas você faz questão, inclusive, de ir e enfiar o pé na boca de uma Cariúcha, né? Que é uma mulher preta, né? Da periferia, que conseguiu se levantar na vida, independente do que ela tenha feito, com você ou não no Teleton, independente disso, sabe? Você não se diz o suprassumo da história? Passasse por cima. Por que você tem que trazer todas as vezes esses fatos, inclusive a público? Sabe? Já que você é tão a favor da sororidade. Nada, Sônia Abrão, você não passa de uma hipócrita. Você não passa realmente de uma pessoa que eu volto a frisar, de tanto te conhecer e de tanto conviver com você, realmente a melhor saída foi pedir demissão. Infelizmente, eu gostaria que os meus colegas e amigos, que vários eu tenho inclusive aonde você trabalha, tivessem a mesma oportunidade que eu tive de voar, mas de voar bem longe de você, mas bem longe. Sabe por quê? Porque eles merecem sim o meu respeito, porque são profissionais, são pessoas capazes, são pessoas que realmente estão aí. Muita gente pode falar, porque o Felipe Campos com Sônia Abrão, enfim, tal. Eu fiquei 8 anos com você, fiz uma escola maravilhosa, consegui realmente me aprumar na comunicação, olhei bastante também por tudo que você fazia e por tudo que você faz. Mas você, infelizmente, você com essas suas atitudes para lacrar na internet, para ficar mais conhecida, enfim, você usa dessa manobra sua tão baixa, porque você sim é baixa, não são as pessoas. Porque quando você fala sobre isso, você fala muito mais sobre você do que eu. Porque no dia que você foi homenageada lá no programa Silvio Santos, na Sala do Artista, eu fiquei muito feliz que você estava sendo homenageada. Tá? Eu fiz questão de te fazer perguntas porque eu sabia, eu poderia muito bem não participar, eu poderia falar não quero participar. E ali eu estendi todas as honras a você. Por quê? Porque realmente eu volto a frisar, você é uma grande comunicadora, você é uma grande jornalista. Eu nunca te desmereci profissionalmente, mas como pessoa você deixa a desejar. E você deixa a desejar por isso. E os bastidores dizem muito mais sobre você, você pode ter certeza disso. Tá, Sônia Abrão? Então não venha mais com essas histórias, tá? E me respeite, liberta o meu anjo da guarda, me respeite, eu exijo respeito da sua parte. Tá? Não precisa falar no meu nome, não precisa tocar no meu nome, mas não venha com deboche, porque eu nunca debochei de você. Eu nunca debochei das suas atitudes, e motivo não falta. Pode ter certeza disso. Motivo não falta para debochar de você, tá? Mas eu nunca, porque eu sempre te respeitei, eu sempre fiz questão de, enquanto eu estive ao seu lado, até realmente depois não começar a descobrir exatamente tudo como movimentava a engrenagem, né? Enquanto eu estive ao seu lado, eu sempre levei o seu nome para frente. Então não venha com esse tipo de história para cima de mim, por favor. Eu não vou admitir mais esse tipo de coisa e eu exijo respeito. Respeito ainda pela profissional que você é. E respeito ainda pela comunicadora, pela jornalista. Pelo seu caráter eu não quero nem falar. Mas pela jornalista e pela profissional que você é, eu exijo respeito. Então para.
por favor, você para. Se você não quiser que eu faça a delação premiada. Porque se você quiser, eu não tenho um mínimo pudor em fazer. E volto a frisar, que comecem os jogos, tá? Se você quiser realmente, não tenho problema algum em simplesmente trazer tudo à tona. E escancarar tudo para o público o que realmente aconteceu. Então você para. Por gentileza, para. Tá? É isso que eu tenho para falar para você. É isso que eu tenho, inclusive, para deixar muito claro para minha audiência que anda de mão dada comigo todos os dias. Todos os dias eles andam de mãos dadas comigo e a nossa audiência arrebenta todos os dias. Por quê? Porque aqui a gente trabalha com verdade. Aqui a gente não fica simplesmente passando pano na cabeça de um, privilegiando outros, nada disso. Ao contrário, aqui a gente traz a verdade e a verdade como ela deve ser dita. Tá certo? Não pense você que você me intimida. Não pense você que eu tenho medo da sua primeira página ou talvez de alguma coisa que você faça, não. Porque o seu caráter sim é duvidoso. Agora, o seu profissionalismo ele é brilhante. Como comunicadora e como jornalista, isso você é brilhante. Mas o seu caráter, infelizmente, deixa a desejar. Porque quando eu vou lá e estendo o tapete vermelho para você no programa Silvio Santos e te faço as honras, te coloco realmente num pedestal aonde você sempre mereceu estar profissionalmente, em menos de um mês você vai lá no programa da blogueirinha e faz isso? Em abril foi o Troféu Imprensa, aonde você também acho que votou no Fofocalizando. Eu acho que você só não votou na Cariúcha porque não tava não caiu para você votar ali para ela, né? Mas para você acabar com a Cariúcha desse jeito, como você já acabou com tantas outras, com a Patrícia Poeta, né? Ou você quer que eu relembre o caso da Glória Pires? Se você quiser, a gente escancara tudo. E não só o caso da Glória Pires, mas também outros casos que estão acontecendo, inclusive agora, tá? A gente abre, não tem problema, Sônia Abrão. Então é melhor você parar. Para, por aqui, tá certo? É a única coisa que eu te peço. Porque se você não parar, a gente vai discutir uma outra esfera. Nem que se a gente tenha que sentar num tribunal para discutir sobre tudo isso, tá? Mas eu peço que você me respeite. A partir de agora, eu exijo respeito. Acabou a brincadeira. Você já fez chacota da minha cara num programa, depois agora você foi pra blogueirinha, também fez. Então agora chega. Eu cansei do seu deboche, cansei da forma abusiva que você vem lidando comigo, porque isso sim é assédio moral. Isso é assédio moral, tá? Então você para. É isso que eu tô te pedindo e por favor, pare mesmo, tá? É isso e pronto, porque a gente tem vários outros casos que se a gente for elucidar por aqui, você pode ter certeza que não vai ficar nada, mas nada bacana pra você, tá? Muito menos pra você, pro seu programa, pra tudo, não vai ficar legal. Então você para, tá? Porque pra eu mirar minha metralhadora e simplesmente sair dando tiro em tudo que é, pra tudo que é lugar, minha filha, eu não tenho um mínimo pudor, tá? Inclusive trazendo fatos, provas, documentos. Então você para. Tinha um quadro chamado Bafões do Felipe e eu era o único que ficava de segunda a sexta no programa. É verdade. Tá? Era o único. Mas não vem com essa historinha, porque ela te abriu oportunidade. Não foi isso. Existia uma coisa chamada audiência. Eu entregava a audiência e eles me entregavam o meu salário. Enfim, tá? E eles entregavam o meu salário ali, né? No final do mês, né? Se a gente pode dizer sobre isso. Tá? Então, ou seja, eu fiquei 8 anos ao lado dela. Então ela nunca foi boazinha, porque eu entregava uma coisa chamada audiência. Eu já cheguei a cravar 5 pontos no programa da Sônia Abrão, tá? Obviamente que não sozinho, né? Mas o meu quadro já chegou a cravar 5 pontos no programa da Sônia, né? E junto com o Vladimir Alves, com o Thiago Rocha na época, também, eu não sei, tinha eu, Thiago Rocha, Alessandro Lobianco, que eu adoro, um beijo pra você, Alessandro, um beijo, Vlad, um beijo pros meninos, Aron, Gabriel Perlini, enfim, todos vocês. Mas, infelizmente não dá, porque não é a primeira vez que ela faz isso, sabe? Não é a primeira vez. Ela sempre insiste em querer debochar, me menosprezar. Que história é essa? Não precisa, né? Aqui é posicionamento.
sabe? Eu tô me posicionando. Eu não quero que ela faça isso. Não comigo e mais com ninguém. Ela não precisa fazer isso com a Cariúcha, por exemplo, destruir a Cariúcha do jeito que ela fez ontem. Sabe, eu não suporto, eu quero que ela se dane. Sabe, o que é isso? Ela simplesmente, ela vai lá e mira a metralhadora dela em cima da Cariúcha, não levando em consideração absolutamente nada. Tudo bem, pode não ter sido a melhor forma ali, mas quando ela começa a rir, ela poderia falar: ô Cariúcha, vem cá, vem do meu lado aqui. Vem cá, deixa eu terminar meu texto. Pronto, ia ficar mais bonito, sabe? Ia ficar melhor, mas não aproveitar pra ir lá e depois destruir a Cariúcha no programa da blogueirinha, sabe? Eu detesto a Cariúcha, sabe? O que é isso? Por que esse ódio, né? O que é isso? É tanto ódio, é tanto rancor, é tanta maldade, sabe? Eu detesto a Cariúcha, sabe? É uma mulher que agora que tá começando a aprender a viver. Agora ela tá começando a aprender a viver, tá certo? Porque o que ela passou, eu convivi com ela, Sônia. E a gente conversava ali, inclusive, quase todos os dias. Ela já me contou várias histórias sobre ela, tá bom? Você deveria colocar um pouco a mão na sua consciência, já que você luta tanto pelas mulheres, já que você é tão feminista, já que mexeu com uma, mexeu com todas. É porque isso sai da sua boca. Você que deveria, inclusive, ter um pouco mais de empatia e deixar claro para as pessoas o que você acha de verdade, entendeu? E não simplesmente agir com maldade no coração como você agiu. Tudo bem, você está replicando hoje na internet, o assunto é só esse, mas o que você deveria ter era um pouco mais de empatia por uma mulher que é preta, por uma mulher que saiu, inclusive, da própria favela, né? A favela venceu, sim. Vocês sabem que eu não gosto desse discurso, mas tem algumas pessoas que a gente precisa realmente reconhecer, e a Cariúcha foi uma delas. A Cariúcha é uma delas. E a Cariúcha é uma grande revelação, sim, na televisão. Não foi à toa que ela ganhou o troféu imprensa. Não foi à toa que ela ganhou o troféu imprensa. Ela ganhou o troféu imprensa porque as pessoas gostam dela, diferente de você. A partir dali, quando ela começa a agir dessa forma, ela fala muito mais sobre ela, entendeu? Sobre ela, sobre os padrões que ela tem, sobre a régua que ela mede, sobre a forma como ela vive, ponto final, sabe? Respeito ela como profissional, respeito ela como comunicadora, porque eu não tiro absolutamente nada do que eu disse, inclusive no dia que ela foi homenageada no programa Silvio Santos, ali na Sala do Artista. Não tiro absolutamente nada, tá? Ela é sim uma grande comunicadora, uma jornalista, mas me desculpa, quando você faz isso, Sônia, você fala muito mais sobre o seu caráter, sabe? Tá na hora realmente de parar com isso, porque não é mais a televisão da década de 70, de 80, né? Ali aonde você realmente detesta as pessoas, não suporto, entendeu? Tá antiquado, isso tá feio, isso tá, sabe, capenga. Então, chega, e eu só vou te dizer mais uma vez para você não esquecer nunca mais. Você me respeite. Se você tiver que debochar de alguém, você vai debochar de outra pessoa. De mim, você não vai debochar mais. Até porque, se você debochar de mim novamente, eu vou te processar por assédio moral, tá certo? E aí a gente vai conversar em outra esfera, tá? Então você esquece, não gosta de mim, sei lá o motivo, porque eu saí. Eu saí porque, em primeiro lugar, eu recebi uma proposta do Tutinha para ir para Jovem Pan e ganhar 3 vezes mais, tá? E na mesma sintonia, recebi uma proposta da Record para ir fazer o podcast também, ganhando muito mais do que eu ganhava, sem atraso de salário, sem absolutamente nada, justamente para eu poder seguir a minha vida. Pronto, chega, eu não quero mais falar dessa história, porque senão daqui a pouco eu vou falar demais, entendeu?